Só que o que fez eu me apaixonar, e eu sou apaixonada até hoje, Marta, é porque assim, ó, é a melhor ferramenta de negócios que existe. Se você vai ter um trabalho de qualidade, você quer ter uma lucratividade maior, você vai precisar de pessoas, Marta, né? Mas isso você também vai precisar se você escalar, né? Você quer ganhar sozinho? Você quer contratar pessoas júniores? Você não vai conseguir ter uma boutique. E aí, pessoal, mais um Marta Sincera Cast. E, gente, hoje eu tô convidada aqui super, super especial. É uma mulher que eu admiro, eu sempre falo pra vocês, né? Eu amo trazer a mulherada aqui no meu podcast, porque, óbvio, né? A gente se identifica, mas ela é uma pessoa que eu conheço há muitos anos. Eu conheci ela em 2005. Isso, conheci ela em 2005. Nós estamos em 2025, já são 20 anos, né? 20 ou 30? Caramba! 20 anos. Não, peraí, Marta. 2005, 2015, não, 30 não, mas pelo amor de Deus. Já são 20 anos que eu conheço ela. Fiz uma venda para ela muitos anos atrás, depois ela virou cliente da PG de site. E é uma mulher que se reinventa. Eu admiro muito o trabalho dela, porque é uma pessoa que sempre tá ressurgindo ali das cinzas, sempre tá fazendo as coisas acontecer. E pensa numa empreendedora super inteligente, uma empreendedora que consegue colocar as coisas para andar. Contadora, tem aí o seu escritório de contabilidade. Eu tô aqui com a Lúcia. Lúcia, primeiro eu quero te agradecer. Obrigada por ter. Eu sei que a sua vida é corrida, ter vindo até aqui pra gente bater esse papo. E eu sei que você tem muitas histórias inspiradoras, porque quem assiste o nosso podcast são contadores, contadoras. E só que eu falar da Lúcia, eu acho assim, eu tenho muita coisa pra falar, mas eu prefiro que a Lúcia se apresente. Lúcia, se apresenta. Quem é a Lúcia? Por que que a Lúcia resolveu empreender na contabilidade? E por que que a Lúcia ainda tem essa paixão pela contabilidade? Ai, Marta, eu que agradeço. Ó, eu vim aqui super feliz e eu vim aqui mesmo nessa sensação, né? Foi até Uhum. interessante. Não sinto que eu vim para um podcast, sabe? Sim, Eu vim sim. para um bate-papo com uma amiga. Aham. Vim conversar, vim colocar o papo em dia, a gente se atualizar, porque eu tenho muito essa sensação. A gente se conhece há muitos anos mesmo. Sim. E assim, eu sempre eu identifiquei ao longo prazo que não fui eu que escolhi a contabilidade. Não sei nem se eu já usei essa frase para você, mas eu falo que a contabilidade me convocou. Olha que bacana. Que foi assim, eu tenho uma paixão por empreender mesmo. Uhum. E eu adoro negócios. Uhum. E eu sempre amei negócios, né? Eu sempre conto que meu primeiro negócio foi, eu casei muito jovem, aos 16 anos, e aí meu marido aos 16 me levou no banco para abrir uma conta, e aí o gerente disse: "Olha, você tem lá esse valor de cheque especial", nem sabia que era um cheque especial, né? E ele falou assim: "Ah, você tem um valor para que você quiser". Eram 200 dinheiros da época, 2.000 dinheiros Aham. da época, eu lembro. E ele falou assim: "Ó, você tem esse dinheirinho aqui para você precisar, tá? Fica tranquila, você não, tá?". Aí eu saí de lá, menina, meu marido foi para algum lugar. Nossa, o que que eu pensei? Vou montar uma loja de prata. Você acredita? Eu saí de lá do banco. Já saiu pensando em empreender. Já saí pensando em empreender. Aí eu já fui lá na 25 de março, comprei um monte de prata. Tinha um amigo que tinha uma livraria. Eu falei: posso colocar uma loja de prata aqui? Na verdade, eu perguntei pro amigo primeiro, enfim. Comprei umas vitrininhas e montei lá. Então, foi meu primeiro empreendimento. Uhum. Aos 16 anos, né? Digamos assim, que em 18 meses quebrou. Porque não dá pra montar um negócio com cheque especial. Já aviso, experiência, foi minha primeira experiência. E só pra poucos, é pra Flávio Augusto, né, Lúcia? É pra Flávio Augusto, isso não é pra gente, não. Não monta o seu negócio com cheque Isso especial. daí. E aí, Marta, eu sempre tive essa paixão, sempre tive, ai, quero montar um negócio, quero montar uma coisa assim. E eu tinha negócios já ia, né, eu sempre gostei de roupas, então eu tinha vestidos, eu fazia vestidos, roupas sob medida, tinha ateliê, porque eu fui bailarina, vendia roupa de dança, enfim, empreender era uma paixão. E aí eu tive essa oportunidade, né, que foi assim, muito pelo meu perfil. Eu tenho muito esse perfil, deixa que eu faço, deixa que eu arrumo. Depois de muitos anos de terapia, eu melhorei. Hoje em dia eu já não sou tão assim, tá? Uhum. Hoje em dia eu olho bem e eu escolho as batalhas que eu quero lutar, né? Isso aí. Mas eu tinha muito isso. Ah, não, tinha uma coisa desarrumada, Marta, eu queria arrumar, entendeu? Uhum. E aí, na época, o meu marido, o pai dele era contador. E ele já estava com 74 anos, e ele estava cansado, né? E aí eu brinco que era um paraibano que de cada 10 palavras, 11 eram palavrão. Aham. E esse seu sogro era o do marido que te deu lá os 2.000 dinheiro? Era ele? Ah, bacana. Continua.
E aí ele falou assim: "Eu não quero mais essa pi, né, Aham, aham. eu não quero que", porque o filho dele não queria assumir a contabilidade de jeito nenhum, Que tinha outro negócio também. tinha outro negócio, Aham, né, e ele tinha outros envolvimentos, ele não queria ser contador, aham. né, o pai é que era o contador, ele era economista e contador. E aí, Marta, ele tinha os clientes, ele falava: eu vou abandonar". E eu já tinha meus negócios, naquela época já tinha, aí a gente já foi desenvolvendo outras atividades, no decorrer da vida a gente tinha estacionamento, tinha um ateliê de modas, né, já estudava psicologia, fazia atendimentos também, então tinha uma clínica de atendimento, já fazia várias coisas. Mas eu pensei: "Não, mas não pode abandonar essa empresa contábil". Como assim? Não tinha uma ideia do que era contabilidade, e eu vou confessar, até aquele momento eu mesma não tinha CNPJ nas minhas empresas, porque era tudo muito informal, né. Aham. E antigamente não tinha tanto uma, assim, uma mentalidade do que era um negócio. Sim, E aí, Marta, olha só, essa foi a coisa mais incrível que aconteceu na minha vida. Foi assumir uma empresa contábil, que né. bacana. Por quê? Porque quando eu assumi uma empresa contábil, eu pensei que eu estava assumindo um negócio. E eu estava, era um negócio. Eu entrei já com essa mentalidade de que eu estava assumindo uma empresa. Só que eu comecei, aí meu sogro falou: "Não, tem que estudar contabilidade, senão o CRC vem aqui, não Não pode, você pode. tem que estudar". Então eu me matriculei para aprender contabilidade. Aí eu brinco que ele era o aposentado mais atarefado que existia, porque ele falava assim, aí depois que ele saiu e passou, ele passava lá de vez em quando, supostamente para me treinar, mas ele nunca tinha tempo. Ele falava: "Tô atrasado, tô atrasado, tô atrasado". A gente brincava, assim: "Não, é aposentado mais ocupado que existe". Aham. E aí eu tive que me virar, né. E aí eu conto que dentro da minha trajetória eu tive professores muito legais, professores incríveis. Nossa, o seu Fernando, o Lorivaldo, eram todos os professores que eu conheci na faculdade, e eu contava a minha história, né. Eu falava assim: "Ai, porque eu assumi o escritório contábil do meu sogro, mas eu não sou contadora". E eles falavam assim: "Meu Deus, tem um problema", eles falavam. E eu não tinha noção do problema que eu tinha. Uhum. Por quê? Porque eu simplesmente, assumi com esse ímpeto de fazer o negócio funcionar. Só que com esse ótimos professores que eu tive, né, eles me ensinaram coisas muito boas do ponto de vista gerencial, e eu acho que isso foi a melhor coisa que me aconteceu, porque eu comecei a enxergar e eu falei assim: "Meu Deus, dá para ver tudo isso de um negócio?". Eu não tinha noção de que você poderia ver dentro de um negócio. Como empresária, e eu acho que os empresários todos passam por isso, porque depois de todos esses 20 anos, né, acompanhando empresários, eu sei que é assim. Ele ama o que ele faz, mas ele não tem noção dessa regularidade, por que que ele precisa. Sim. Ele, assim, eu achava que eu não precisava, e quando comecei a entender que essa regularidade, e isso, inclusive, eu falo isso para meus clientes, você tem uma controladoria que já é paga, Ah, né. que O interessante. pequeno tem uma capacidade de ter controladoria, tesouraria, assim como uma grande empresa. É Você é verdade. obrigado, não é isso, É Marta? verdade. Né. Você que é contador, você sabe. Qual que é a diferença de você fazer um balanço contábil para MEI e um balanço contábil para uma grande empresa? Nenhuma. Volume, Volume, é verdade, volume. só volume, Aham, porque o entendeu? restante é padrão. É padrão, as regras são as mesmas, você tem que aplicar legislações específicas. E não adianta falar que o MEI tem legislação mais simples, que o simples não tem. É igual, você tem que ler a lei, entender a lei e saber aplicar a lei. Sim. Essa é a regra para qualquer tamanho de empresa. Uhum. Você vai ter um volume maior? Sim. Uma complexidade maior? Sim. Mas a regra não é essa? É essa, é verdade. E aí, Marta, eu fiquei encantada. E eu me apaixonei por contabilidade. E aí eu falo assim que eu descobri a minha verdadeira paixão. A minha verdadeira paixão é gerir negócios. Por isso que eu gostava de empreender tanto. Sim, sim, sim. E eu até brinco com os meus clientes, às vezes eu sento para conversar e eu gosto muito de entender como funciona a operação do meu cliente. E aí eu sempre falo assim: "Ó, você não me conta muito, senão eu já quero virar sua sócia". Já tem vontade de entrar nesse Já negócio tenho aí. Aham. vontade, porque eu começo a perceber que todo negócio é encantador. Sim. Todo negócio tem desafios, né, não é um mundo de magia, todo negócio tem, inclusive o nosso, né, de contabilidade. Inclusive o meu de agência, Tudo tem. tudo Eu tem. tenho agências, né, Aham. é uma das minhas especialidades, e uma coisa até legal para falar de nicho, porque eu já escolhi vários nichos, nunca funcionaram, os nichos também é que me escolheram, né. Olha que legal, nós vamos falar disso. É, porque você vai, construindo na sua carreira,
um network, um relacionamento com as pessoas, e você vai desenvolvendo. E alguns você vai saindo muito bem, vai tendo oportunidade de ter contato, e o nicho vai se construindo dentro da sua história, né? Sim. Comigo foi muito assim. Eu não tinha escolhido esses nichos, né? Mas eu tive clientes que foram se desenvolvendo, foram exigindo mais de mim, e naturalmente você estando nesse meio, você acaba conhecendo outros, um vai indicando, e quando você percebe, eu falei, nossa, peraí, minha carteira tem um grupo de clientes, né? Uhum. Que hoje eu tenho agência de marketing, agência de eventos, Uhum. confeitarias Legal. e cafeterias. Olha que top. Muito relacionado com esse formato que eu te falei. As Uhum. pessoas foram indicando, conversando, conhecendo. Aí eles próprios, né, estão dentro desse Indica. segmento, falam, olha, né, procura meu contador. E aí eu tenho hoje, essa é a maior número, tenho De outros segmentos, mas o meu maior número de clientes está dentro desses 4 tipos de clientes hoje. Bacana, show. Ô, Lúcia, deixa eu fazer uma pergunta para você. Toda a sua trajetória aí, desses anos todos, você começou, você tinha 16 anos no empreender. São quantos anos? A gente... Muitos, Marta. Ah, você não vai falar quantos Mais de anos? 18, né? Eu sou maior de idade, eu Ah, então posso tá estar fazendo bom. isso um Tá, dia. exato. E você empreendeu com várias coisas, como você comentou aqui. O motivo de você ter o amor pela contabilidade, porque assim, você gosta de empreender. Fala assim, Marta, Sim. eu gosto de negócio, todos os negócios são paixão. Mas qual foi o pilar principal que você falou assim, não, a contabilidade é a menina dos olhos. Os outros negócios são legais, como você acabou de falar. Eu sento com meus clientes, eu não quero nem ouvir muito, porque eu já quero ser sócia. Mas Sim. a contabilidade sempre você resolveu realmente focar na contabilidade, ser a contabilidade. E por que eu tô te perguntando isso? Porque eu tô em vários grupos, né, de Sim, contador, sim. Facebook e tal, e às vezes eu vejo muito contador reclamando: "Ai, que isso aqui é muito difícil, é muita lei, agora com a reforma tributária a gente tá lascado, eu vou abandonar isso daqui". O que que te encantou? O que que te fez, até pra quem tá ali do outro lado assistindo a gente, tá meio desanimado, tal, o que que foi esse up? E eu, Marta, eu comecei a empreender aos 16 e eu comecei na contabilidade aos 30 anos. É 20 anos que eu tô nisso. Olha só. Tá? Então, e por que que eu comecei só aos 30? Porque eu não enxergava a contabilidade como uma possibilidade de negócio. Tá. Eu enxergava como todo empreendedor como uma coisa chata, como uma Uhum. coisa complexa, como uma dificuldade, né? E aí eu enveredei por diversos negócios. É muito na área da dança e psicologia. Minha primeira formação é psicologia. Então Uhum. eu tinha, como eu falei, eu tinha um consultório, eu atendia, eu tinha um ateliê de modas, porque eu fui bailarina há muitos anos, então também entrei nesse meio e acabei enveredando pela área de vestidos, que eu gostava de fazer roupas sob medidas e tudo. Só que quando chegou perto desse momento que eu conto que o meu sogro começou a desistir, né, da contabilidade, que eu tinha por volta de 30 anos, eu entrei nessa pegada de empreendedorismo, sem entender. Só que o que fez eu me apaixonar, e eu sou apaixonada até hoje, Marta, é porque assim, ó, é a melhor ferramenta de negócios que existe. Eu falo isso, eu já ouvi outras pessoas falarem, mas assim, eu acredito nisso. É a ferramenta da riqueza do empreendedor. Uhum. Então, assim, quem ama empreender, né, de verdade, não tem como não amar a contabilidade. Tem leis? Tem. Mas agora eu vou falar para você, Marta. Você tem que estudar na sua área de marketing? Todos os dias que tá mudando tudo muda. Então, você, contador, não está diferente da área de Não, marketing, não tá? tá. Eu já tive outros negócios, Uhum. como eu disse, né? Eu tive negócios bem diversos. Uhum. Gente, todos eles eu tive que estudar, tá bom? Não tem nenhum negócio que fala assim, não, era fácil de fazer e assim, até o comércio, você tem que estudar. Você tem que aprender sobre o seu produto, né? Eu fazia roupa sob medida e essa área era uma área que eu não conseguia acompanhar com o estudo. Por quê? Porque tem tendência de cores, tecido. Eu não conseguia Tem estudar para. que tem que ir estudar, tem que Não, andar, tem que ir nas lojas, tem um monte de coisa pra não. fazer, né. Eu não conseguia. E aí, como eu tinha outros negócios, Uhum. essa área, eu tinha uma equipe que era familiar, minha cunhada, né? Tinham pessoas que estavam com muito tempo. Teve um momento que eu percebi assim, ó, que elas estavam tão envolvidas com isso que elas tinham mais condições. E eu passei isso para elas. Eu fiz uma forma de venda para elas bem simplificadas, para poder tirar aquele negócio que era do meu coração, né? E que elas pudessem tocar aquilo de uma forma segura. Porque todas as áreas você tem que estudar. Então, assim, eu acho uma grande oportunidade na nossa área você ter que estudar todo o tempo, Uhum. né. Inclusive eu acho uma balela falar que o contador vai desaparecer. Uhum. Eu acho, assim, o contador é a melhor ferramenta de negócios que existe. Eu amo tocar a minha empresa, eu amo tocar o meu negócio,
estava comentando com a Marta, né, que a gente está bem num percurso que vocês também devem estar aí, né, que é fazer simulação da reforma tributária. Gente, que maravilhoso que é você sentar com o seu cliente, ficar planejando, mostrando esses cenários. Olha que profissional valioso que é você. Eu tô falando sério, eu saí da reunião me sentindo valorizada. Bacana, né? Olha que conteúdo que eu estou apresentando para o meu Sim. cliente. Gente, eu não estou falando isso da boca para fora. A Marta me conhece, ela Sim, gente, é sabe, verdade. E é né? verdade, viu? Ela ama isso, e os olhinhos dela brilham, e ela gosta, é algo que ela tem prazer em fazer. E eu vou falar isso para você. Se você está achando o seu negócio chato e você está desanimado, é porque você está olhando como contador somente e não empresário. E eu também vou falar uma verdade para você. Se você gosta muito de fazer contabilidade, não tem uma empresa contábil, manda um currículo. Esse negócio que todo mundo tem que empreender também não é verdade. Ótimo. Isso Não é aí. verdade, entendeu? Se você ama fazer contabilidade, não se meta a tocar uma empresa contábil, porque isso também é uma outra experiência que eu estava comentando ali com a Marta, que eu fui com o decorrer dos anos, que eu tinha uma baixa estima como contadora tecnicamente. Por quê? Por causa dessa minha formação, né? Porque eu tive esses professores, gente, eu me formei bem, com nota, nunca tive DP, porque eu falei para Marta, quando eu entro para ser estudante, eu tenho que ser boa aluna para Sim. tirar nota. Só que assim, ó, não tinha tempo de estudar, de praticar, eu não tive tempo de sentar e me desenvolver profissionalmente para fechar um balanço, me desenvolver tecnicamente dentro do departamento fiscal. Eu entrei como empresária, tocando uma empresa contábil, aprendi, tive que tocar, e os tancos e barrancos nesses 20 anos foi tocando uma empresa contábil. Isso aí. Aliás, é que o que eu acho que eu sei fazer melhor é tocar uma empresa contábil. Com muitos erros, e muitos acertos e muita experiência, né, Marta? Show de bola, isso mesmo. E aí, gente, olha só, ela falou algo aqui muito interessante. Olha o insight que a Lúcia deu aqui, e é o que eu falo. Não é porque você é um excelente contador, você gosta disso, você precisa empreender. Nem todo mundo nasceu para empreender. Hum, Então é melhor, às vezes você tá se batendo a cabeça, né? Você tá aí, sabe, de cabeça quente, e tal, cansado disso. Manda o teu currículo, tem tanta empresa boa, tanta contabilidade, tantas empresas precisando de profissionais bons. Então isso aqui é um grande insight. Se você gostou desse insight, eu quero que você faça o seguinte, se inscreve aqui nesse canal, se inscreve aqui, que eu sei que você assiste e você não se inscreve. Então, eu preciso que você se inscreva aqui para o meu canal crescer mais e você também nos ajudar e você crescer também. Então, vem comigo. Lúcia, nesse olhar, né, que da contabilidade, de você ajudar o empreendedor, e eu até falo, eu assim, é óbvio, eu tenho que amar a contabilidade, eu amo mesmo a contabilidade, porque é meu público-alvo, já tem aí, a DPG já está há 22 anos no mercado e a gente trabalha com contador há 22 anos, nunca trabalhei com outro público. E eu falo que eu só não tenho uma empresa contábil porque eu, Marta, não acho ético ter uma empresa de contabilidade tendo uma agência. Ponto. Essa é uma visão que eu tive a vida inteira. Várias pessoas já. E aí a gente vê nas oportunidades tal, de crescimento, no marketing e tal, mas eu falei, não, não quis. Mas também concordo contigo que a contabilidade, toda vez que o meu contador tá ali com a gente, é o profissional, é o meu prestador de serviço mais próximo, até mais que o meu advogado, tá? É o sim. profissional mais próximo da empresa, onde a gente tem reuniões mensais, sempre tá falando comigo, enfim. Nesse cenário que o empreendedor tem vivido em relação à reforma tributária, nesse cenário que cada vez mais o contador, ele vai ser peça estratégica. Qual que é a tua visão sobre escalar? Porque nesses anos todos eu vejo a Lúcia fazendo um trabalho, mudando o modelo de negócio, colocando aqui. E aí conta pro pessoal, porque é bacana trazer pessoas aqui que vivem a realidade. Eu vou trazer aqui, gente, chão de fábrica. Porque é uma coisa a gente ficar vendo aí as pessoas falando, viajando pra lá e pra cá, dando mentoria. Tá A tudo certo vitrine, com isso. né? É uma vitrine. É, Inclusive, nos bastidores, a gente tava falando sobre empresas de contabilidade que são uma vitrine, mas chegar no dia a dia é outro esquema. isso. Como que é, Lúcia? Assim, porque eu também vejo muita gente ansiosa assim, ó. Muito contador ansioso, porque eu pego clientes grandes. E os clientes grandes, ele pode estar lá 60% do meu faturamento. Esse cara vai embora, eu acabo perdendo. Se eu pego os pequenininhos dão muito trabalho. Então, me conta a tua experiência, porque é algo também que eu vejo que os contadores têm muita dificuldade e vivem nessa ansiedade. Ótimo, ótimo ponto. E é um lugar onde eu tive muitos aprendizados, Sim. Uhum. né? Porque eu comecei, como todos vocês, né, há 20 anos atrás, lá captando cliente organicamente, na confiança, pela indicação, né? Não é diferente. Com o tempo foi se desenvolvendo, e a gente também falou muito disso, desse momento que teve um boom do mercado tecnológico, né? Que, para mim, despertou por volta de 2015.
Quando eu Isso. comecei a estudar isso, a ler isso, me encantar, eu também queria, gente. Também queria ter essa empresa que escalasse com 5.000 clientes, tá bom? Aham, quem não gostaria? Todos. Inclusive, a empresa, minha contadora, nasceu por conta disso. Uhum. A ideia era ter uma outra empresa que atendesse os clientes grandes e ter a minha contadora, né, que é a minha empresa, que seria a empresa que venderia a preço baixo, de maneira digital e escalável, que é o que se Uhum. falava naquela época, né? Sim. Tava na moda e era o boom, todo mundo queria isso. Bom, tá. A minha prática me mostrou o seguinte: isso também não é para todo mundo. Eu acho que a gente precisa ter muita consciência de entender assim, ó, existe uma tendência de mercado, uma tendência onde o mercado vai caminhando, mas não necessariamente você tem que caminhar para essa tendência, Marta, né? Isso a gente vê muito assim, por exemplo, vou dar um exemplo, os sapateiros desapareceram. Não, mas tem as boutiques, né? Hoje em dia, eu sou uma usuária assídua daquelas lojas de sapataria de shopping, Uhum. que é bem caro. Super caro. É uma boutique aquilo, né. Exato. Mas eu tenho botas que eu amo, coisas às vezes especiais, às vezes que eu trouxe Que de nem roupa, viagem. né, de roupa, essas de roupa, até esqueci o nome de uma famosa aí, que eu também só faço lá, porque por perto só tenho ela. Isso. Então, gente, tem que pensar o seguinte, não é todo negócio que é para você, né. Às vezes tem que parar e refletir, e espero que você não leve todos os anos, nem os erros que eu cometi para poder descobrir isso, né, que assim, o meu perfil não é uma pessoa que vende escalável. Sabe, eu tenho essa paixão pelo negócio. Eu tenho um tempo. E eu estava até comentando com a Marta. Se chegar diante de mim um empreendedor e ele começar a falar do negócio dele e explicar, eu vou me dedicar. Eu não vou perguntar se o negócio dele é MEI, se o faturamento dele é pequeno e vou se o faturamento é pequeno, não quero saber. Não, vou entender o faturamento para poder entender quais são quais são as opções para ele, mas não necessariamente você vai descartar aquela pessoa porque o faturamento dele não está dentro. Não, você vai se dedicar. Então, se você tem esse perfil de dedicação de horas, como negócio, você vai ter que entender que você talvez não atenda pequenos. Talvez você não seja escalável, Uhum. né? E eu não acho que a escala seja para todos, Tá. sabe? Eu acho que essa ideia de escala, principalmente, e aí eu vou falar por mim, gente, eu tenho clientes que estão comigo há muitos anos, eu fiz muitas mudanças, como a Marta fez, eu tentei me reinventar, e os meus clientes às vezes falam, nossa, Lúcia, você, né, gosta de inventar, você gosta às vezes de ter novos sócios, de criar novas empresas, mas eles confiam em mim, na Lúcia. Então, esse cara cresceu, tô falando, né, como um exemplo, tem mais de um, essa pessoa cresceu, mas ela quer continuar comigo, porque ela confia, porque ela sabe que ela está com um profissional que vai sentar com ela, que vai olhar o negócio dela profundamente, que ela pode confiar, que eu estou me inteirando das leis, que eu estou me inteirando de como aquelas leis vão ser aplicadas no negócio dele. Então, se você assim como você tem que considerar que você talvez não seja um empreendedor, e aí só voltando um pouco nesse ponto do empreendedor, Sim. talvez você deva fazer parcerias com pessoa que não tem essa visão técnica. Porque também, gente, essa visão de empresário nem sempre é uma visão que você consegue conciliar com uma visão técnica de qualidade. É fato. Às vezes você tem uma visão boa de gestão, talvez você consiga fazer até a sociedade ou parcerias, que não necessariamente precisam ser sociedades, com outros tipos de profissionais. E aí, dentro desse formato, eu vou te dizer que essa questão da escala é a mesma coisa. Você vai ter que olhar para você, ver qual é o seu perfil e tentar se inserir. Porque, assim, existe espaço para todos, né, Marta? Vai existir pequena empresa ainda, Uhum. vai existir grandes empresas. Assim como você hoje em dia, né? Hoje eu tenho um plano de saúde. Por Certo. quê? Porque para coisas rápidas do dia a dia eu vou lá. Mas tem coisas específicas que eu não tenho o menor problema de pagar um profissional muito acima do mercado, porque eu quero um profissional. A mesma coisa é o contador, gente. Né? Não é porque tem escala, que tem rapidez, que tem tecnologia, que ele não vai querer sentar olho no olho, sabe? Assim, ó, e ter uma conversa com você e entender exatamente o que está acontecendo no negócio dele. Entendi. Ô, Lúcia, aqui é Marta sincera, tá? Por favor. Então, eu vou pra fazer pergunta sincera. Nesse cenário que você acabou de falar, que a pessoa entender que nem tudo é escalável e tal, mas como que fica o quesito? As coisas estão mudando bastante, né? Então, o jeito de vender mudou. Você tá aí, você é uma baita vendedora desde a época que você resolveu, lá dos 16 anos, que você resolveu empreender, você já tinha um tino de vendedora. É, como que fica esse quesito da mudança do comportamento do consumidor? Então, assim, você fecha você qual que é a tua visão nesses anos todos aí de experiência? Você já entendeu que você precisa de ter um cliente maior, um cliente que você é mais consultiva, um cliente onde você sente que o cliente e coloque isso. Mas a Lúcia é uma só.
A Lúcia não consegue, se a gente colocar lá por dia, fora os outros afazeres, a Lúcia não vai conseguir atender por dia, coloca aí uns 6 clientes, por muito 6 clientes por dia para fazer isso. E como que essa outra pessoa do outro lado faz para conseguir conciliar faturamento? Então, assim, eu quero ter um bom faturamento para conseguir sobreviver, ter uma vida boa, pagar as pessoas, ter meus colaboradores, mas também eu preciso vender. Eu preciso, se sai um cliente, eu preciso ter Sim. outro no lugar. Como que é esse equilíbrio? Como que a Lúcia aprendeu nesses anos todos? Como você tem aprendido em relação a isso? E é até bom a pessoa ouvir do outro lado, porque às vezes a gente vê tanta coisa na rede social, que até eu que tô acostumada com rede social, que trabalho com isso, às vezes eu fico ansiosa. E eu até paro de seguir as pessoas, porque eu falo assim, meu, isso aqui tá me deixando ansiosa, eu tô vendo que isso aqui já vai me deixando irritada, eu paro de seguir. E aí, qual que é a tua sugestão para quem tá ouvindo a gente? Olha, vou falar também de uma forma bem sincera, né? Como, Uhum. como a gente gosta, né, Sim, Marta? isso aí. Fora do podcast também a gente gosta assim. Uhum. Olha, não dá para você ficar milionário em todas as profissões, em todos os momentos. Você vai ter que mirar no que você quer, Tá. tá? Então, assim, ó, eu vou ganhar, sei lá, né? Como é que é? Sete, ainda existe esses termos que falam, né? 6 em 7, 6 7 em em 7, 7. tá? Gente, é assim. Até porque eu não acho que isso é sustentável a longo prazo. Tá. Acho que isso nem existe mais hoje, de falar, né, nesses booms e tudo. Até a própria rede social mudou muito, os ganhos né, na área digital mudou muito. Então, a primeira coisa que eu diria é, fique atento, tudo muda. Tudo muda o tempo todo. Inclusive, o que eu estou falando aqui não serve como fórmula, porque pode ser que a gente saia o mês que vem tenha mudado tudo. Sim. A gente está aí com essa reforma tributária, que eu estou contando para vocês como venho conduzindo. E aí, o que eu diria para vocês é seja flexível. Seja flexível para olhar, e eu acho assim que a principal característica que eu tenho é de ter flexibilidade mesmo. Primeiro, ninguém faz nada sozinho. Tá? Se você vai ter um trabalho de qualidade e você quer ter uma lucratividade maior, você vai precisar de pessoas, Marta, né? Mas isso você também vai precisar se você escalar, sabe? Então, assim, entende que nessa questão não é diferente? Você vai ter que saber lidar com as pessoas, você vai ter que fazer gestão, porque se você é empresário, você vai ter que fazer em nível escalável ou em nível de boutique. Isso é fato, né? A diferença é que se você tiver um nível de boutique, talvez seja até mais fácil. E aí é um ponto que as pessoas falam um pouco, mas assim, o talento, reter talento tem a ver com compartilhamento de receita também, tá, gente? Então, por isso que eu falo que você tem que fazer algumas escolhas. Né? Você quer ganhar sozinho? Você quer contratar pessoas júnior? Você não vai conseguir ter uma boutique, sabe? Entendi. Outra coisa que eu vejo é assim: as coisas são formas de receita. E você vai ter que ter essa visão mais ampla. Não é só manutenção contábil. Se você quer fazer só manutenção contábil, talvez você seja do tipo escalável. E aí você vai ter que encontrar uma fórmula para fazer isso. Por quê? Porque para você vender com um ticket maior, você não pode fazer só manutenção contábil. Manutenção contábil, gente, é basicão. É básico. Na verdade, seu cliente nem quer balanço. Vou falar a verdade. Isso Né? aí. O seu cliente quer entender do negócio dele. Isso Então, aí. você é valioso como ferramenta de negócios, como controladoria. Sabe? Se você faz esse controle da parte financeira dele passada, você serve para muita coisa. Uhum. Tá? Você é um cara que consegue fazer previsões. Você é um cara valioso se você consegue olhar para ele, junto com ele, projetando, por exemplo, para 2026, ó, vamos fazer por aqui que você vai economizar isso. 2027 você vai fazer isso, tá? Vamos junto, também não sei tudo, tô estudando, mas o cara sabe que você é como se você fosse uma pessoa que está mapeando o terreno para ele e puxando ele. Uhum. E aí, Marta, eu não sei se isso responde a essa questão, mas aí eu diria assim, ó, pensando na sua pergunta especificamente, como escalar, né, e como ter mais lucratividade? Primeiro, você vai ter que ter pessoas com você, Tá. tá? Pessoas de qualidade, Uhum. né? E não vou nem dizer, talvez seja o meu caso, não cheguei nesse caso de fazer 6 e 7, mas talvez seja possível também. E aí eu diria para você que você vai ter que estar antenado, você tem que estar com essa visão de negócio para entender onde ganhar, como ganhar, né? Hoje em dia se fala muito disso e eu vejo oportunidades mesmo. Uhum. Se você vai ter essa forma Uhum. de tirar receita de outras formas, Uhum. né, do seu cliente. Então, hoje em dia, eu vejo muitas oportunidades dentro. Dentro, né? A gente está fazendo a próprio estudo da reforma tributária. Isso é cobrado dentro do escritório. O cliente sabe disso.
já tá claro para eles. Já tá claro. Então você é super a favor, porque uma outra coisa que eu vejo, Lúcia, a gente tá até falando assim, que muita coisa vai mudando, mas eu vejo ainda que tem muito contador que não olha para hub de serviços. Ele quer ficar nessa manutenção. Então você está dizendo o seguinte: se ele continuar olhando para essa questão só da manutenção, provavelmente ele não vai conseguir nem escalar, nem ter um serviço mais premium, boutique. Não. Você então entende que a ampliação de serviços diferenciado para esse cliente é o caminho. Entendo. E aí vou até colocar uma coisa, dentro da minha carteira hoje, dificilmente, só os clientes pequenos a gente só faz manutenção contábil, Tá. tá? Eu nem considero a manutenção contábil. Eu tive ateliê, vou até fazer uma analogia com o que eu tinha no ateliê e que eu trouxe para o mercado contábil, Bacana. né? No ateliê, barra de calça é que as pessoas mais procuram, Uhum. né? Barra de Sim, calça, sim. barra de vestido, comprou uma roupa, quer fazer barra, né? Isso era o mais barato no meu ateliê. Por quê? Porque as pessoas chegam com isso. Só que você chega lá, eu cheguei com um vestido desse, a barra é a primeira coisa. Só que aí tem que dar um ajuste, aí tá sobrando um pouco aqui, eu quero subir. Opa, aí começam os produtos melhor, entendeu? São serviços que começam a melhorar o ticket daquele vestido para mim. Porque só o vestido fazer barra, se a pessoa só quiser fazer barra, é só para ela conhecer meu ateliê. A mesma coisa a manutenção contábil, gente. A pessoa vai chegar com a manutenção contábil, é a barra de calça do meu escritório. Uhum. Entendeu, Marta? Entendi. Né? Não é o meu melhor produto, não é o mais rentável. Então, hoje a manutenção contábil não é o mais rentável, são Não é. todo esse hub de negócio que está atrelado aí à tua empresa contábil. Hoje eu ofereço, por isso que eu considero como uma boutique, Uhum. tá? Hoje eu ofereço BPO, Tá. hoje eu ofereço gestão de RH, hoje eu ofereço também para o meu cliente uma gestão que não é de RH, mas é de departamento pessoal, que o escritório normalmente não faz. Que sabe que é o controle de pontos, sabe? É um trabalho assim que o cliente, o empreendedor médio, a gente tem muita dificuldade de serviços especializados, que você naturalmente tem que contratar, né? Eu tenho que ter uma pessoa de RH muito boa, né? Em gestão de ponto, uma pessoa que faz esses controles. Não tem que ser muito boa? Tem que ser. Não dá para escapar. Uhum. Eu tenho que ter uma pessoa muito boa no fiscal, com questões de emissões de nota e tudo. Então, hoje, eu tenho diversos serviços que são feitos dentro da empresa que eles vão trazendo receita que eu falei, aumenta em 40% além das mensalidades. Eu fico de olho nisso. E todo mundo no escritório sabe, né? Todo o meu escritório fica mapeado, faço estudo previdenciário, faço estudos relacionados pesquisa fiscal, né? Às vezes a pessoa vem, né, ela vem assim, ó, eu tenho um ticket, eu tenho um produto que custa R$ 350, chama pesquisa fiscal. Ai, que bacana. É um produto que a pessoa não tem nenhum dó de pagar, Uhum. sabe? E normalmente o cliente que eu não conheço é esse que eu ofereço. E eu faço mais. Essa pesquisa fiscal praticamente é gratuita, porque eu falo para ele assim, ó, é 350. Depois, quando vier o serviço, eu vou abater, tá bom? Ele já fica super animado, então ele já fecha. Uhum. Mas quem vem para uma regularização, Marta, 350 não é nada, né? Sim. Às vezes o cara vem com 2 anos sem contador, às vezes ele vem com o mesmo ano, às vezes vem com retificações, revisão. Eu já tive, assim, um cara com uma porta, um produto de entrada, barra de calça, R$ 350, Uhum. né? Aonde a gente conseguiu R$ 135 mil de recuperação, Ah, por que causa de bacana. impostos que estavam calculados errado. Por quê? Porque na pesquisa fiscal a gente fez um levantamento, identificou e mostrou para ele. E aí a gente falou, ó, esse valor, e aí cobrando 20% em cima disso, Uhum. entende? Sim. Entrou por 350. Aí eu abati os 350 do total. Olha o mínimo, né? É assim, dinheiro É. de pinga. E a gente, eu não sei vocês, mas durante muito tempo eu fazia pesquisa de graça. Por quê? Porque o cara chega pedindo um serviço, você não tem a menor condição de fazer análise do que tem, né? Eu uso uma analogia com o meu cliente que eu falo assim, gente, isso aqui nem é um carro, você está me trazendo, você está falando que é isso, eu não sei. Uhum. Eu falo, eu preciso fazer essa pesquisa para ver o que você está falando. Porque você está me trazendo aqui, é o exame, tá bom? Aí ele entende e ele paga feliz esses 350 e eu identifico. Aí eu digo, se você não quiser fazer o serviço, você vai embora, esse valor ficou a título de pesquisa. Se você quiser fazer o serviço, eu abato isso do serviço. E aí, Marta, é dentro dessa visão, entende? De tirar. Porque, gente, o que a gente faz, por isso que eu falo que é a melhor ferramenta de negócio. Vocês conhecem uma ferramenta de negócios que tem capacidade de ver, levantar débitos, corrigir erros, corrigir processos, ajudar na administração? Vocês conhecem outra ferramenta de negócio? Não.
Gente, olha que ferramenta maravilhosa que é a contabilidade. Como é que eu não vou ser apaixonada e querer seguir na contabilidade o resto da vida, Marta? Não tem jeito, né? Tem que seguir, de fato, é um oceano azul de oportunidades que as pessoas têm. Você que a gente estava conversando, em esses muitos anos de experiência, você é uma pessoa muito ligada que nem eu, a processo, a entrega. Eu tava brincando lá fora, que eu sou insuportável. É, Você fala assim, ai, Marta, acho que o pessoal eu sou muito simpática, mas o pessoal me acha chata. Eu também sou é. muito simpática, mas o pessoal me acha insuportável. Que eu sou insuportável mesmo com entrega, com processo. Como que foi implementar isso? Porque a gente sabe que uma coisa a gente está aqui falando, né? Falando sobre processo, sobre novos serviços, sobre a gente ampliar o leque. Mas eu sei que no dia a dia a gente tem uma complexidade para implementar. Então, como que foi, assim, e qual é o insight, Lúcia? Qual que é a dica? Com esses anos toda de experiência, você tem que dar aí para o empreendedor contábil, de como que ele consegue implementar esses novos produtos, como revisão fiscal, como consultoria de RH, como DP, tudo isso. Como que foi, qual foi a dificuldade que você enfrentou no começo, na hora que você resolveu abrir esse leque? Como que você foi costurando isso até acertar? A gente estava até conversando que você montou um time de BPO em outra empresa, deixou esse time redondinho, funcionando, com muitos clientes. E aí, como que ele faz isso? Olha, por isso que eu falo que empreender não é para todos. Uhum, Eu sempre digo que para você empreender ou para você liderar, você precisa ter visão sistêmica, né? Você tem empresa, você deve entender isso que eu estou falando, sim. né? Se você vai empreender, você vai ter que ter uma visão sistêmica e uma capacidade de conectar todos os, vou chamar de departamentos, todas as peças do seu negócio. Então, você precisa focar em desenvolver visão sistêmica. E eu já treinei líderes, né? Já treinei, inclusive, líderes para ver. E esse é um ponto que eu peguei bastante, né? Para que a pessoa desenvolvesse isso. Se você percebe que você não tem essa capacidade sistêmica, você vai ter que ter. Porque senão não tem como, sabe, Marta? É isso que faz com que você esteja conversando com o seu cliente e acaba fazendo você vender bem, Uhum. né? Primeiro, porque você enxerga o negócio do seu cliente como um todo. Então, você é capaz de usar as ferramentas da contabilidade, porque nem sempre você tem condições de conhecer a fundo o negócio do seu cliente, mas você tem condições de conhecer toda essa parte documental. Olha, mais uma vez que eu falo, gente, que ferramenta maravilhosa. Você pega lá um contrato social e analisa bem. Você bate um papo com o seu cliente de 1 hora e meia. Sabe? Perguntando para ele como funciona, como é que é, quais são os pontos, se ele tem processo. A gente tem alguns onboards, algumas datas de reunião que a gente faz para quando começa com o cliente, que a gente faz diversas perguntas, que é um mapeamento mesmo de como é o negócio dele. E você faz diversas perguntas, e você, como contador, já começa a ir a fundo. Se você vai lá e pergunta assim para ele: tem benefícios? Não tem nenhum. Você já começa a entender a mentalidade desse cliente em outros aspectos, porque se o cara não tem nenhum benefício, o problema dele não é só, só não benefício, tem outras coisas. E assim vai. E aí você vai desenvolvendo, Marta, uma visão sistêmica de entender o que seu cliente precisa. A ponto da gente vender esses outros produtos, como eu falei, né? A gente tem uma empresa que nós atendemos, que eles têm diversas funcionários que são bem júniores, sabe? Desse perfil que tem um salário, né, mais base da categoria, bem júnior. Aí essas meninas têm muita dificuldade, são meninas na faixa de 19 e 20 anos, né? Dentro do negócio dessa moça faz sentido. Aí o que que a gente percebe? Que essas moças, elas têm muita dificuldade, elas ficavam muito tempo fazendo pergunta para a empreendedora. E aí, ó, nessa conversa, a gente acabou vendendo para ela um pacote adicional no departamento pessoal que era para responder as perguntas. Porque todas essas moças queriam perguntar, sabe, sobre desconto de vale, elas fazem muito freelance ou fazem a hora extra, troca, sabe? Uhum. Escala. E aí, nisso, entendendo o negócio dela, a gente liberou ela. E aí, sempre eu faço o seguinte cálculo para convencer o meu cliente. Né? Eu falo, ó, você está gastando isso, isso, isso de tempo, custa isso para você. Vou te oferecer um produto. E aí, gente, eu faço um cálculo que eu sempre dou um jeito de entender o custo do meu cliente e ofereço um produto que é mais barato do que ele gasta de tempo, que ele pagar para mim é mais barato. Só que para mim, como a gente já faz isso, eu já tenho a menina do departamento pessoal focada naquilo, com uma necessidade de olhar aquilo mesmo. Ela só não dá esses relatórios, essa precisão que é só mais um tempo. Talvez ela vai levar mais 1, 2 horas por semana. E aí eu posso colocar uma receita maior, entende? Então, Entendo. assim, ó, é uma visão sistêmica e tem que ter essa sacada, Marta. Tem que olhar para o negócio do seu cliente, porque se você não olhar para o negócio do seu cliente, é difícil você identificar o que ele precisa, né? Então, a gente está falando dessa questão da reforma tributária, né? Isso. É, eu tenho 3 clientes que
foram os primeiros que receberam simulação, sabe por quê? Porque esses clientes, a gente já fazia 2 planejamentos tributários por ano, sempre já cobrados, né, ele já estava acostumado. E aí, no último que nós fizemos, a gente já estava identificando que ele teria que ir para o lucro real mesmo, que ele foi crescendo, e a gente falou: "Ó, você vai precisar ir para o lucro real, só que vai ter a reforma tributária". E aí a gente vendeu o terceiro, falei: "Eu vou ter que fazer um outro depois com o cenário da reforma". Mas eu tive que falar isso para ele. Você acha que ele vai vir falar para mim assim: "Ah, se você não tomar cuidado, você começa a oferecer serviços de graça". E eu fico muito atenta a isso. Marta, não existe uma fórmula mágica que eu possa te dizer. Quem empreende tem muito trabalho. Uhum. Por isso que eu falo assim que antigamente eu tinha essa baixa estima de não sentar na operação. Mas eu comecei a perceber que para você ter uma visão sistêmica, para você entender do negócio, você tem muitas horas e muito conhecimento, e um repertório, uma bagagem gigante de conhecimento para você analisar seu cliente, entende? Para você também estar olhando para a sua operação, porque, gente, não é fácil treinar pessoas, identificar dentro das pessoas que estão atendendo aonde essas pessoas vão falhar para que elas possam ser treinadas nisso, porque não é fácil, Sim. sabe? E falha, falha, viu, gente? Aí você tem que voltar, corrigir. E uma outra coisa que eu aprendi, Marta, e é muito bom que eu acho que isso vem com a maturidade, né? Que assim, ó, tá tudo bem errar. Sabe, eu acho que eu tinha uma euforia quando eu era mais nova, né, de falar assim: "Ai, descobri uma ferramenta maravilhosa e tem que compartilhar com o mundo", tinha muito isso, acho que Uhum. principalmente no clube de contadores, eu tinha Sim. muito essa sensação de: "Gente, vocês precisam fazer isso, e achava que todo mundo ia sair fazendo. Não, as pessoas não vão sair fazendo, Uhum. né, às vezes você fala hoje em dia, às vezes a gente usa a ferramenta que naquela época a gente falava, né, Marta, não era É, novidade há 10 anos atrás, e as pessoas ainda não não usam. usam. Então, o que que você tem que fazer? Tem que voltar e com calma. Se você já está enxergando um ponto frágil, você vai ter que trabalhar aquele ponto até que as pessoas consigam ter essa visão que você está tendo Sim. agora. Bacana, muito bacana. Que aula que a Lúcia deu aqui, ela falando de algumas coisas aqui, eu fui tirando até uns insights para o meu negócio, tá vendo? Ó? Você falando várias coisas aqui, se você tá prestando atenção, ficou aqui, olha, escreve aí, vai tirando os insights que é muito bom. E Lúcia, você falou, né, sobre de todas as coisas, suas euforias, de se empolgar, falar, tal. Nesses anos todos, você teve seus altos e baixos. Você teve isso. Qual foi a grande lição que você tirou de tudo isso? Desses altos e baixos, de montar um negócio, de vender um negócio, de remontar a contabilidade, de fazer, até para quem está nos assistindo entender aí. E qual foi sua virada de chave que você falou assim: opa, não é por aí, não é fazer tudo de uma vez, não é fazer marketing, vendas, operação tal. Qual foi a sua virada de chave? O que que você entendeu nesses anos todos, nesses altos e baixos? Eu descobri que quando você. Lembra que eu falei de visão sistêmica? Que Lembro. vocês também são sistêmicos. Eu sou sistêmica. Uhum, Eu aprendi que eu sou sistêmica, uhum, né? Que, primeiro, eu preciso estar apaixonada pelo meu negócio. Eu preciso estar empolgada. É fundamental que eu tenha alegria no meu negócio, sabe? E para eu ter alegria no meu negócio, eu preciso ter conhecimento, sabe? Saber o que eu estou fazendo, me sentir segura. Eu preciso ter lucratividade, né? Eu preciso ter a Lúcia, a pessoa física, precisa ter uma recompensa. Eu sempre falo isso, ninguém vive sem recompensa nenhuma, sim. né? E que você tem que estar contribuindo para as pessoas de modo geral. Né? Talvez seja até uma visão idealista, né, Marta, isso, mas e a grande virada de chave foi o momento que eu comecei nessas escolhas de autoconhecimento que eu fiz, eu fui descobrindo que eu era bem controladora, né? E até brincando com a Marta, que eu falei assim: "Ah, eu sou simpática, mas eu sou bem mandona, eu tenho Uhum. fama de mandona", né? Mas é porque, na verdade, você começa a idealizar as coisas de uma forma muito bonita, né? Uma expectativa alta, e você quer que tudo saia, porque você acha que vai dar certo. Só que pessoas não são gerenciáveis, né? E a virada de chave que eu tive é que assim, ó, você vai ter um ideal. Tem até nossa, tem um poema do Fernando Sabino, que eu não vou lembrar tudo, mas é tão bonito, que tem uma parte que ele finaliza, que ele fala assim, acho que até já repostei várias vezes, porque eu Uhum. identifico muito com esse poema, que ele fala assim, várias coisas, e no momento ele fala, que faça da queda um passo de dança, Olha né? só que bacana. Depois eu vou mandar para você, Tá Marta, bom. esse poema mesmo, porque assim, ó, tenha certeza que você vai ser sempre interrompido, você vai ser sempre interrompido, né? Tem esse ideal, mas, priorize esse equilíbrio, sabe, Marta, porque a gente não vai conseguir controlar tudo. Às vezes você vai planejar, eu também sempre falo isso, planejamento é fundamental, mas não significa muita coisa. Me explica isso. Porque olha só, você vai ter que planejar, você tem que mapear.
E você tem que caminhar parametrizado por isso daí. Mas, Marta, tudo muda o tempo todo. Pessoas não são gerenciáveis, por isso que você vai ter que estar administrando e entendendo essas pessoas. Então, significa que você vai ter que ter um planejamento para você saber qual é a sua linha de pensamento. Mas você vai ter que entender que ele não vai ser rígido e que ele talvez não se cumpra daquele jeito, né? Entendi. Eu não digo para você assim, tem que ter um plano B, C, D. Não, você tem que ter uma flexibilidade e uma margem dentro do seu planejamento, Entendi. né? Ou seja, aquele negócio assim, você tem um plano A, qual que é o plano B? Fazer o plano A funcionar, mas não é bem assim. Não, por quê? Não. Não é assim. Por quê? Porque você está lidando com pessoas, você está lidando. Lembra da matriz fofa? Sim, Está sim. lidando com questões externas, Uhum. né? Ou seja, nem tudo, forças e fraquezas. Aham. Então, às vezes, você é surpreendido positivamente também, como você Sim. é surpreendido negativamente pelas pessoas, pelo cenário, não é assim? Sim, sim. Nossa, é muito bacana isso. Você falou aqui do termo fofa, e é isso. A gente tem os cenários externos, tem as pessoas, tem É. que, e tem que Oportunidades que surgem. oportunidade que surge ali no meio do dia a dia. E é isso que você que está assistindo a gente tem que começar a pensar. E não ser tão rígido. Eu lembro que há muitos anos atrás eu via que a Lúcia era bem rígida com ela mesma, né? Ela se cobrava bastante em relação a fazer tudo. Até que você falou assim: não, calma aí. Eu vou dar um passo para trás e vou É. repensar, porque não é sobre ter tudo isso, ter essa loucura toda, né? Isso, então, quando eu falei que eu era muito empolgada, eu era muito eu sou muito entusiasta, né, eu Uhum. sou uma entusiasta, Que quando não é ruim, que isso é ótimo. sim, e aí eu acho que eu tinha essa ideia, né, de que eu iria fazer tudo muito certo, tudo muito bonito, e que eu sabia a forma. E é até engraçado, porque se você voltar hoje nas técnicas de administração, não mudou, né, Uhum. ainda se usa Canva, Fofa. Pessoas assim: "Não, a grande não tem fórmula mágica, gente, as faculdades de administração e de gestão são as mesmas, tá ali, Os fundamentos são os os mesmos. fundamentos são os mesmos". E Uhum. aí, você fala assim, o que que é? Você não é essa flexibilidade, são as pessoas. Uhum. Então você vai ter que dominar a técnica, vou usar até um tempo eu tenho uma batida. Como eu tenho essa formação de psicologia, eu gosto muito de Jung, né, que fala: "Domine todas as técnicas, né, conheça todas as fórmulas, conheça todas as metodologias, mas diante de um ser humano, seja só um outro ser humano". Porque assim, porque você vai aprender, você vai entender, você vai treinar, e quanto mais você vai aprender, na verdade, você vai aprender ter essa leveza mesmo, de que você não controla. E não adianta essa rigidez, Marta. Sabe por quê? Ó, há uns anos atrás, eu ouvia falar: "Ai, o contador vai morrer, vocês imaginavam que ia ter reforma tributária, que ia ser esse universo maravilhoso de oportunidade, Não. né? E eu digo que agora essa reforma tributária vai ser a última, pelo menos a nossa geração, né? Vai ser a última grande onda da contabilidade. Então eu digo que agora é a última oportunidade que a nossa geração tem, de fato, para fazer alguma coisa diferente. E aí, olhando isso, Lúcia, você pensa, qual que é a tua opinião sobre a reforma? Você acha que agora separa o joio do trigo? Você acha que ainda vai ter um mercado muito grande para as empresas de contabilidade? Você acha que vai ter empresa sobrando para contador ou faltando contador para as empresas? Qual que é a tua visão sobre isso? Eu acho até engraçado. Desculpe, eu tenho que discordar de você, que eu não sei se vai ser a minha última onda. Meu plano é viver até os 120 anos, Ok, ok, tá né? bom. Então, Então, ainda tem é, muita coisa para acontecer. eu penso que eu não cheguei nem na metade ainda de quanto eu vou viver, É gente. que eu fico pensando que eu vou ver até os 80, Não, vou viver até os 90. 120 no mínimo. E aí eu falo, por isso que eu falo sistemicamente, né? Uhum. Então eu cuido do corpo, da saúde, da mente, do emocional, do espiritual, para poder conseguir levar todo esse, né? Sim. E carregar até os 120. Então, eu entendo que a reforma tributária agora, Marta, ela é uma grande mudança, que nem na época do Simples. Lembra quando entrou o Simples? Foi quando eu entrei no mercado. Maravilhoso, né? Eu sentava lá no banco com todo mundo para aprender. Foi por isso que eu consegui assumir uma empresa contábil sem ter sido contadora. A psicóloga que virou contadora. Por quê? Porque eu sentava no banco com todo mundo para aprender do zero, né, Marta? Em Sim, 2006 sim. foi assim, né? Sim. Eu lembro que eu sentava lá, assim, as pessoas falavam assim: não entendo nada de agora. Eu falava: ai, que bom, então eles estão igual a mim, uma pessoa que já estava há 20 anos no mercado. A mesma coisa agora na reforma tributária. A gente está sentando, tá todo mundo igual.
né? Apesar de você ter esse conhecimento, essa experiência, tudo, ok. Mas do ponto de vista da lei, você tem que estar começando igual a todo mundo. Agora, o que eu acho é que muitas coisas vão mudar, Marta. A gente fala de inteligência artificial, a gente fala de tecnologia. O que eu acho que as pessoas precisam ficar atenta é para usar isso a seu favor, sabe? E não como um amortecedor do seu cérebro. Sabe? Aproveita essas liberações que tem de tecnologia, de integração, de AI, para que você possa desenvolver habilidades para você transitar nesse mundo. Porque uma coisa eu vejo, né? E a gente vê cada vez mais isso, né? Uma geração que vem acomodada com ferramentas que faz por ela, não constrói bagagem, não constrói repertório. Isso aí. Então eu acho que essa é a grande virada essa separação. E aí eu vou até dizer mais, se hoje você não é um contador exímio, né? Se você é um contador fraco, você tem uma oportunidade, porque se você conseguir desenvolver uma habilidade de utilizar essa ferramenta para que tecnicamente ela faça isso para você, mas veja, não significa que você vai poder ficar acomodado, não. Significa que você tem que se moldar a um novo tempo. Sim. Show de bola, gente. Que aula, Lúcia. Hoje, por isso que eu gosto de falar com mulheres empreendedoras, mulheres inteligentes, mulheres que fazem acontecer. A gente tá caminhando aqui pro final e eu tenho duas últimas perguntas para te fazer. A primeira pergunta é: o que que o marketing e vendas foi transformador dentro dos teus negócios, da tua empresa de contabilidade, na tua visão? Oh, Marta, você falou assim que você pensou, já teve vontade de ter empresa contábil, já tive vontade de ter empresa de marketing. Uhum. Eu acho o marketing tão apaixonante quanto a contabilidade. Uhum. Só que eu entendo que você tem que ter o seu negócio e usar o resto como ferramenta. Assim Sim. como você hoje tem uma empresa de marketing e tem que usar a ferramenta da contabilidade no seu negócio. Isso aí. Eu penso que é o contrário, né? Que a contabilidade tem que usar a ferramenta marketing comercial. Uhum. Não tem como não usar. Né? Assim como eu falo assim, tem que usar as ferramentas de tecnologia, é mais uma ferramenta, gente, né? Então, eu vejo que o marketing comercial, ele vai alimentando a empresa. Por quê? Porque você pode continuar trabalhando só na sua questão orgânica. Eu acredito nisso, viu, Marta? Eu sei que isso vai contra o mercado. Não. Ainda assim, se você vai olhar, eu falei para a Marta, durante esses 2 anos, eu foquei muito em reconstrução de processos, né? E trabalhei pouco a parte comercial da minha empresa e praticamente eu tive só orgânicos, assim, não fiz Indicações, captações. sim, as pessoas indicando. Mas dá uma olhada nas minhas redes sociais, né, Marta? Dá uma olhada no meu site, eles estão lá. Uhum. Esses 2 anos, esse trabalho não deixou de ser feito. Por quê? Porque o marketing é o comercial. E aí eu vou dizer mais, Marta. O comercial, ele não é simplesmente você ter essa captação de leads. O comercial é uma mentalidade. Show. Se você não tiver essa mentalidade de departamento comercial na sua cabeça de empresário, qualquer negócio não vai para frente. Show. Então, se você tem uma contabilidade e gosta só de fechar balanço, você precisa de alguém que tenha essa mentalidade de comercial. Show. Ou você vai ter que desenvolver. Então, assim, ó, sem um comercial e sem o marketing, porque, gente, marketing é qualquer coisa. Marketing é o vestido que eu escolhi para o podcast. Marketing é o batom que eu coloquei, porque senão minha boca ia ficar muito clara aqui, né? Vocês não iam ver meus lábios, que são finos. Uhum. Então, eu precisei o quê? Dar um destaque com batom. Isso é o marketing. O marketing é você trazer um ênfase, uma demonstração, colocar em destaque características que você já tem, Isso aí. mas que poderiam passar despercebido, Isso aí. né? Gostei muito. Parabéns. É isso, é ter a visibilidade. É você estar no Isso, marketing, é você ser visto, né? Eu isso, sempre brinco, Lúcia, que quando você chega perto de um posto de gasolina, tem aquele bonecão fazendo assim, né? isso. Ele tá querendo mostrar que ele tá ali. E sai na frente quem se mostra mais, quem se Exato. destaca mais, né? Infelizmente, eu sei que é um clichê que eu vou dizer aqui, mas o mais visto vence o melhor. Não adianta você ser excelente, Exato. mas você não ter destaque, né? Ó, muitas vezes, eu vou falar uma coisa para vocês. Essas pessoas que me procuravam, que eu falo que é organicamente, são pessoas do meu network. Eu captei cliente o ano passado que era do meu network de 30 anos atrás. Olha só. Porque eu estava encontrando essa pessoa em festas, estava na casa dela, a gente se encontrou. Não, ela me viu no Instagram e lembrou de mim. E aí vocês entendem que às vezes um postzinho que pode parecer insignificante para todo mundo, aquele cara que já me conhecia há 30 anos falou: Nossa, Lúcia, tô precisando de contador. Entende? Então, assim, ó, hoje, eu tive um professor na FGV, na época das 10 mil mulheres, que falou uma coisa que eu amava e eu gostava muito e eu trouxe isso para mim. A rede social é uma mesa de bar.
Então, a rede social, o post transitando, gente, sou eu transitando numa festa. Às vezes eu não tenho tempo de ir numa festa, porque eu tenho preguiça, durmo cedo. Mas assim, o meu post ali, a minha divulgação, o meu site, ele é o que está circulando ali no momento. Enquanto eu não preciso estar circulando, gente. Sim, sim. Nossa, fantástico, gente. Fantástico. A Lúcia acabou de falar aqui. A rede social é uma grande mesa do bar, mesa de bar. Aquele postzinho lá que às vezes a gente acha que é insignificante, tá lá, de repente, lembra, Conversando com alguém que conversando. você nem De sabe. 30 anos atrás. Gente, isso que é marketing, tá Isso é vendo? Não é sobre a marketing. postagem, não é sobre a Não. imagem, é sobre você estar presente e ser mais Ter visto. presença. Presença, show. Nossa, Ter Lúcia, presença. que aula você deu aqui hoje. E pra gente finalizar, antes de você dar um recado para os contadores, contabilidade deixa a pessoa rico? Você acredita que você pode ser rica com contabilidade? Eu acredito, Marta. Eu vou te responder essa pergunta do mesmo jeito quando alguém me fala de qualquer outra profissão, Aham. né? Tem gente que fala assim: ah, isso dá dinheiro? Eu falo: ó, eu tenho médicos dentro da minha carteira que ganham por volta de R$ 12.000. E eu tenho médicos que ganham, um médico, que ganha R$ 750.000 por mês, tá? É médico, eles fizeram faculdades de medicina. Se esforçaram do mesmo jeito, lá estudaram pra caramba. Estudaram. Ali o que que tem a ver? É uma mentalidade, é o que a pessoa busca, é como ela se posiciona, é a prioridade. Aí são N coisas. A gente não pode dizer. Então, assim, você, contador hoje. E eu também conheço contadores que ganham muito pouco, e contadores que ganham muito, Marta. Então, assim, eu conheço contadores que estão ricos, né? Não é meu caso. Eu não estou rica, né? Mas eu também, gente, não posso ser injusta com a contabilidade. Apesar que o que que é ser rico, né? É, porque Eu sinal de riqueza pra cada um é uma Toda a coisa. minha vida, né, os meus filhos, a minha casa, eu estudei contabilidade. Então também não posso dizer que não dá dinheiro, Exato. né. Deu boas escolas pros seus Deu boas filhos. escolas, deu Você mora bem, deu querendo ou meu não. estilo de vida, Exato. né, as viagens que eu fiz, os lugares assim, poderia ter, rentabilizado e ganhado mais? Talvez poderia. Eu conheço contadores ganhando. Eu ainda tenho essa expectativa de ganhar mais ainda com o meu E vai negócio. conseguir. É, Com a mentalidade que você tem hoje e aquilo. Às vezes a gente fala assim: "Ah, se eu tivesse essa mentalidade lá atrás", mas tudo tem que ser do jeito que é e acabou. é. Não tem Eu jeito. eu não tenho esse pensamento, sabe, Marta, se eu tivesse esse pensamento lá atrás. Era impossível ter esse pensamento lá atrás. É só a vivência, né. Era impossível. Esse pensamento que eu tenho essa Lúcia que vem aqui hoje, né, apesar de falar que é a mesma amiga da Marta que a gente sentou há 15 anos atrás, né. Ah, eu posso contar uma coisa que me emociona, que eu Claro, falo? pode Eu falar. tive esse casamento, toda essa história, aí eu lembro que uns anos atrás, quando eu me divorciei, eu procurei a Marta, assim, porque o meu casamento se desfez, foi muito traumático para mim, né, lembra Aham, disso, lembro, Marta? lembro. E aí eu tinha essa coisa que era com meu sogro, tinha que recomeçar, ninguém queria ter empresa contábil lá, eu tinha, mas tinha que desvincular. Então a gente teve que fechar tudo e recomeçar do zero, né? E eu era contadora. E aí eu falei, bom, eu vou recomeçar com contabilidade. Aí eu lembro que eu procurei a Marta e eu falei assim: Marta, me ajuda, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada, eu tô recomeçando minha vida. E a Marta me ajudou. Ah, eu fico emotiva, Ai. sou chorona, gente. Ai, eu vou chorar aqui também. Nossa, eu nem lembrava. Você Você lembra falando disso? agora que eu lembrei. Eu falei, Nossa. Marta, me ajuda, eu preciso de um site, eu preciso recomeçar a minha vida. A Marta falou, não, Lúcia, vai fazer aqui, que você é minha amiga e minha cliente, vai começar. Lembra disso, Marta? Lembro, agora eu lembrei. Nossa, tô lembrando da gente conversando sobre isso. E eu gosto de contar isso, gente, sabe por quê? Porque não estamos falando só de negócio, estamos falando de pessoas. É Quem verdade. procurou a Marta, que lá não foi uma empresa contábil que procurou a Marta, foi a Lúcia. Foi uma pessoa que procurou. E quem me atendeu não foi a agência DPG que falou assim: não, nós vamos ter essa cliente captando para o futuro. Foi a Marta. A Marta que encontrou a Lúcia, são pessoas. Então, assim, eu acho que a gente não pode perder isso de vista, sabe, Marta? Sim, é isso aí. É sobre o humano, né? Às vezes a gente deixa o dia a dia, a gente deixa É, a correria. E tá sendo pra mim tá sendo um ótimo podcast que a gente vai relembrando de várias coisas e aprendendo, né? Porque eu sim. sempre, quando eu venho aqui fazer esse podcast, eu sempre tô na cadeira de aprendiz, de ouvir as experiências das pessoas. E tá sendo muito bacana. E você disse, a gente às vezes deixa de ser. A gente acaba ficando focando só no processo, Sim. em querer fazer a nossa empresa rodar. E às vezes a gente perde um pouco da humanidade, né? Então, hoje está me relembrando que, sim, a gente tem que ter esse olhar mais humano, de olhar para a pessoa e conseguir ajudar naquilo que a gente está dentro do nosso possível, né? E olha só, Marta, tem uma coisa que eu queria falar assim para as pessoas que fazem contabilidade.
não esquecer que é super importante, que eu vivo assim hoje, eu vivo assim de verdade. Talvez eu seja romântica, já levei vários rótulos assim, sabe, de idealizadora demais, mas assim, ó, a prestação de serviço é servir, né, e servir não é só você estar mesmo a serviço do outro. Veja, estar a serviço do outro e é trocas financeiras, existe, e a Marta tem um negócio que é rentável, não é porque ela fez isso que ela não tem, né, foco da lucro não, né, e olha o quanto, né, você tem benções de crescimento todos esses anos, tá falando de 15, 20 anos. né, isso faz uns 15, porque eu divorciei, eu acho que foi em É 2014. isso mesmo. Faz uns 15 É, anos. Aham. 2014. E aí, Marta, mas assim, de estar a serviço mesmo do outro. E se você entender que a contabilidade está a serviço desse empresário, entende? Às vezes as pessoas falam tanto em propósito. Ai, qual é o seu propósito? Eu não sei. Gente, servir é o propósito. Você está prestando um serviço para o outro é um propósito, cobrando, bem cobrado, rentável, fazendo cálculos para ser saudável, né? E poder sustentar a sua vida nisso. Esse é o propósito maravilhoso. É isso aí. Gente, que aula. Lúcia, eu quero que você olhe para essa câmera aqui e deixe aí um último recado para todos que estão nos assistindo, aquilo que vier do seu coração, da sua cabeça. Ai, queria agradecer muito por estar aqui, agradecer muito a Marta pela essa oportunidade, esse estúdio lindo que está aqui. Parabéns, viu, Marta? O Obrigada. podcast está maravilhoso. E o recado que eu deixo para vocês é assim: é uma ferramenta maravilhosa que vocês têm, contadores, sabe? Trabalhar com contabilidade é uma oportunidade incrível de rentabilidade, é uma oportunidade incrível de relacionamento. Sempre gostei muito dessa palavra relacionamento. Não percam isso de vista. Não deixa sabe, essa questão burocrática, cansativa, porque eu também às vezes fico com dor nas costas, cansada, excesso de lei. Não deixa tudo isso perder de vista isso que você está fazendo, né? Tem uma frase que eu gosto de falar que é assim, ó: o que você está fazendo quando você está fazendo o que você pensa que está fazendo. Então, assim, ó, quando você está fazendo contabilidade, o que você está fazendo de verdade? Para e pensa nisso quando você está atendendo um cliente. Show de bola. Lúcia, quem quiser falar com você, trocar uma ideia, eu sei que você é uma pessoa super acessível, dá seu arroba aí, a gente vai colocar aqui na tela, onde a pessoa te encontra. Minha contadora no Instagram, minha contadora oficial no YouTube, Que bacana. minha contadora nas redes sociais no Facebook. Colocou lá, minha contadora já encontra a Lúcia. E o Lúcia Regiane Rodrigues no Instagram também. Bacana. Lúcia, obrigada. Gratidão por ter tirado um pouquinho do seu tempo pra gente viver histórias, relembrar histórias e trazer todo o seu conhecimento. Foi uma aula esse podcast, todo meu coração. Obrigada pelo teu conhecimento. E com certeza você vai voltar aqui mais vezes pra gente falar de mais coisas. Obrigada. Eu que agradeço. Foi muito bom. Muito bom. Adorei. E você que ficou aqui até o final, eu quero que você pegue esse podcast, o link desse vídeo, mande lá para um monte de grupo de contadores, que eu sei que você tá nos grupos de contadores. Te ajudou esse conteúdo? Fez você crescer? Mudou sua mentalidade? Então ajuda o nosso canal a crescer, porque quando você distribui conteúdo, você ajuda o nosso canal a crescer e você cresce também, porque o universo vai te devolver tudo aquilo de bom que você faz. E eu sempre digo, se você não gostou, é simples, pega lá o link e manda para seus inimigos. Afinal, não serve para você, serve para o inimigo, certo? Grande beijo, até a próxima. Tchau, tchau.